Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versículos 4 a 9. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém. Pode sentar. Foi um presente de Deus para mim, essa palavra, e que veio sim no momento em que nós estávamos orando e meditando na Bíblia, e eu realmente não estava nem pensando nesse assunto, e Deus começou a ministrar no meu coração, e é um assunto que, apesar de dizerem que eu sou muito radical, extremista, mudou completamente o meu pensamento. Aliás, Deus tinha mudado. Eu vinha falando isso, mas eu não tinha tido ainda na palavra, né, a convicção que Deus me dava. Que é muito mais difícil é você mudar uma ideia quando ela já está bem arraigada no seu coração, do que você ter ideias novas, né? E é exatamente, também muito atual, porque fala exatamente de governo. E nós estamos num momento de eleição. Eu sempre tive essa dúvida, e há anos atrás eu era contra totalmente a igreja a se envolver nisso, mas tudo nós temos que fazer à luz da Bíblia. Não é o que você acha, às vezes até com excesso de zelo. E eu via também, e vejo até hoje, que a maioria dos cristãos, né, agora eu posso dizer, equivocadamente, afirmam que a atividade política, né, que na linguagem bíblica é a monarquia humana. A Bíblia está cheia dos reis, tudo. Aquilo é o governo, é o governador, é o presidente. Né? Ainda temos países que têm a monarquia, é o rei. Aqui é presidente, no outro é o... E a Bíblia traz exatamente isso. E os cristãos acham que essa atividade política, essa monarquia humana, ela não é compatível com o cristianismo. Ou seja, a igreja deve ficar fora dessa atividade, pois isso não é coisa de cristão. Graças a Deus, eu digo que a gente não acha nada, a gente não tem partido. A Bíblia, para nós, é a regra única e infalível de fé e prática. E eu sempre digo aqui, se eu vier com um pensamento e Deus me mostrar na Bíblia que eu estou errado, eu mudo imediatamente. Não tenho nenhum constrangimento de mudar afirmações minhas, se Deus falar comigo e me mostrar que eu estou errado. Então esse pensamento vem principalmente de uma interpretação distorcida
da passagem de 1 Samuel, em que o povo de Israel exige que Samuel lhes dê um rei humano, como está em Samuel 8, 6, 7. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então nós vamos ver exatamente, agora, não nisso aqui, num texto totalmente fora do contexto. Nós vamos aplicar esse texto em vários outros, para se chegar numa conclusão mais clara, séria, fundamentada. E não eu olhei o texto e acho que quer dizer isso aqui, porque literalmente ele está sendo bem claro. Então, para muitos cristãos, inclusive eu, até pouco tempo atrás, achava que o ideal para nós seria que tivéssemos sempre um governo teocrático e que jamais haveria lugar para nós numa monarquia humana. Mas, na verdade, como todas as coisas de Deus para nós, que a gente acha muito complicado, mas o assunto, quando Deus nos esclarece, ele é bem mais simples do que achamos. A palavra de Deus nos mostra claramente que há sim uma compatibilidade da monarquia divina com a monarquia humana. O problema para o homem é que tudo gira em torno de uma palavra: obediência. Obediência. A monarquia humana foi instituída por Deus, mas não foi como uma concessão à pecaminosidade de Israel. Nós vamos falar bem detalhado, mas só para já ir clareando. Quando Deus disse: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, ele não estava dizendo assim, não, eu sou o rei, e eles não estão querendo a mim como rei, eles estão querendo o outro rei. Não, Deus estava falando das prescrições, Deus estava falando das determinações que ele, Deus, daria para o rei terreno. E ele disse assim: eles não querem a mim, eles não querem os meus mandamentos, eles querem um rei que faça de acordo com o que o mundo faz. Nós vamos ver no decorrer que é exatamente isso que Deus estava falando. Quando ele disse: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Ora, se você rejeita os mandamentos de Deus, se você rejeita a constituição de um país, você está rejeitando o país. Porque você não aceita a lei daquele país. Você diz: não, eu não aceito a lei desse país, eu vou para outro país. Porque você está negando a autoridade máxima, que é regida por uma Constituição. Então, essa monarquia que Deus permite, Deus instituiu, como nós vamos ver, é para que os reis, os magistrados e os que detêm cargos políticos de todos os lugares e épocas fossem totalmente submissos e obedientes ao Senhor. Vocês estão entendendo? Já começando a entender a linha, quando Deus me mostrou isso aqui, eu achei maravilhoso, eu me deliciei. Disse: não, meu filho, eu não estou dizendo que não quero um rei humano, não, porque na minha palavra inteira, desde Gênesis, eu digo que vai ter rei. Agora, um rei que ande e aplique a minha Constituição, as minhas prescrições. E ele não quer a mim rei com a minha prescrição. Eles querem um rei como as outras nações têm, para fazer o que as outras nações fazem, e não o que eu mando fazer. Eles chegaram, eu tirei eles da terra do Egito, eu trouxe eles, abençoei a eles, disse a eles que eles andassem nos meus mandamentos,
Quando eles chegaram aqui, eles disseram, não, esses mandamentos são muito pesados. Não quero não. Aqui também não é rei. E essa monarquia aqui pode tudo. Essa aqui é muito apertada, é muito difícil. Então nós vamos para essa aqui. Foi exatamente isso aí que aconteceu. E o serviço por esses homens que Deus levantou como magistrado, como político, e a eles prestados, deveria ser realizado em sujeição e obediência total aos mandamentos de Deus. Ou seja, essas autoridades devem ser constituídas e vistas como corregentes de Deus. Deus constituiu corregentes de Deus na terra. Então, o que aconteceu é exatamente isso. O povo disse, não. Ora, eu quero um rei igual das outras nações. Porque as outras nações podiam fazer tudo. A base é exatamente isso aí. Agora, logicamente, essa autoridade não deve ser vista como um ditador, mas como um monarca, com obrigações bem definidas, e se tal rei desonra o seu papel de corregente de Deus, ele perde a autoridade sobre o povo de Deus. Ainda 1 Samuel 15, 24, 28, diz assim, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Por que é que os governantes pecam e erram, e não são reis para nós? Porque eles não querem saber dos mandamentos de Deus, eles não estão olhando a Bíblia. A Bíblia diz o que é pecaminoso, o que é maldição. Eles vão lá para agradar, o povo diz que vai fazer. É exatamente isso aqui. Transgredir o mandamento do Senhor. Quando esses homens estão querendo aprovar leis aí, eles estão transgredindo o mandamento do Senhor. E mais, por quê? Porque temi o povo e deu ouvido à sua voz. Porque os caras fazem manifestações e dizem que se não aprovar a lei tal, não aprovar a lei tal, o cara está no poder, não quer nem saber se Deus quer ou se não quer. Aí ele vai lá e aprova. Como foi visto nesses dias aí, que eu achei interessante, eu fiz até um comentário no Facebook, né? Que a tal da Dilma, de repente, começou a defender o direito dos gays, que ia aprovar a lei, ia aprovar a lei do casamento dos gays, ia aprovar a adoção dos gays, e obrigar os médicos a dar um jeito dos gays parir. Aí eu quero ver. Aí a bicha é boa. Essa aí Deus não fez. Um homem parir, Deus não fez. Eu quero ver ela fazer. Aí pega. Os representantes dos gays botou, me admiro muito, faz não sei quantos anos que você quer, a gente quer que você aprove essa lei, você não aprovou. Ou seja, conveniência. Ela não vinha fazendo, mas para ganhar essa parcela de votos, aí ela disse que ia fazer. Aí foi onde eu entrei e disse, Dilma, eles são gays, não são burros não. Porque é falta de respeito com os caras. Uma coisa é você ser gay, outra coisa é você ser burro. E ela pensa que os caras são burros. Foi defender os caras de repente, quer dizer, desesperada. É esses reis aqui que o povo quer. É esses reis aqui que o povo pediu a Samuel. Eles não queriam o rei levantado por Deus nos mandamentos de Deus, porque eles não poderiam fazer certas coisas. Eles queriam desse tipo aqui, como Saul. O que ele fez? Ele disse, transgrediu o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Não deu ouvido à voz de Deus, mas à voz do povo. Os governantes não dão ouvido à voz de Deus. O que é a voz de Deus? A Bíblia Sagrada. Eles estão passando por cima da Bíblia. Eles estão autorizando tudo, menino.
É jumento cruzar com camelo, é cachorro com cavalo e tudo. O que for preciso para ganhar voto, eles estão autorizando e estão botando lei. E estão botando lei. É exatamente isso que está acontecendo. Aí ele diz assim: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Você não é o rei digno. Você está vendo? Você está vendo? Ele rejeitou. Você negou os mandamentos. Ele não quer você como rei de Israel. Virando Samuel para se sair, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Onde é que Deus não aceita aqui o reinado? Onde é que Deus não aceita aqui se ele disse que tirou e deu o outro que era melhor do que ele? Para quem foi que ele tirou e deu? Ele tirou de quem? De Saul para dar para quem? Para Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que precisa é ter homens verdadeiramente de Deus, tementes a Deus, que sigam os mandamentos de Deus e não o que o povo quer, aceitando pela quantidade de pessoas, pressão de pessoas, você ir contra Deus. Quando Deus está dizendo que não faça, os governantes vão e fazem. Aonde é que a igreja tem que ficar fora disso? Aí eu digo, aí você tem que ficar fora, porque se você vota numa mulher que diz que vai aprovar o aborto, você é cúmplice do assassinato de milhares de crianças. Você vai pagar a Deus cada uma criança dessa que abortar. Então você não pode votar. Você não tem negócio de porque você é crente, você não é crente, você... Todo homem que teme a Deus, rapaz, seja ele crente, seja ele católico, ele saiba que ele vai pagar no fogo do inferno cada criança que for abortada com autorização de uma lei dessa mulher. Cada uma, você é corresponsável. Sabe o que é eleger? Você sabe o que é eleger? Eleger é escolher uma pessoa para lhe representar e os atos dela são seus. Então vocês não venham me dizer, eu sou contra o aborto e votei numa mulher que diz que vai aprovar a lei do aborto. Isso é mentira. Isso é mentira. A igreja precisa esclarecer isso, para você saber o que é que você tem que fazer. Porque se você não sabe em quem votar, pelo menos você sabe em quem não votar. Pelo menos em quem não votar. E é só você pegar os projetos, rapaz, pelo amor de Deus. Eu vou estar viajando agora, mas quero o presbítero pegue o projeto dos candidatos e traga um dia junto à igreja para mostrar. Está aqui, esse aqui está prometendo isso, enquadre na palavra de Deus. Se tiver algo de Marina que não está na palavra de Deus, corta Marina também. Eu não quero saber se é Dilma, se é Marina, se é Mineiro, se é o que for, meu irmão. Nós temos que botar a luz da palavra, nós somos cristãos, meu irmão. É só isso que a gente tem que fazer. Agora, se não vão dar nada a gente, rapaz, nós recebemos é de Deus. Então não diga que é cristão. Aí vai orar, vai louvar de Jeová Jireh, Deus provedor. O meu Deus é provedor. O meu Deus é provedor. Porque olhe lá no Facebook que eu botei, que eu disse, Marina, eu não preciso de você, eu tenho Deus. Agora tu te cuida. Tu não muda para atender o que uma parte do povo quer, não, porque tu vai pagar um preço com Deus, está lá escrito. Você conhece a história da rainha da Esté? Ela disse, se morrer, morrerei. Porque eu sou cristão. Agora,
Se ela disser assim, eu não vou dizer uma palavra do que Deus diz na Bíblia, eu voto nessa mulher aqui, nem que eu voto sozinho. Ninguém vota, mas eu voto nela. Porque o interesse do crente deve ser cumprir a palavra de Deus. O interesse do crente deve ser honrar a Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós votamos numa pessoa que tem projetos contra a Bíblia, nós estamos desonrando a Deus. É muito mais sério do que se pode imaginar. Agora, se afastar, é pior ainda. Então, quando ele desonra a Deus, ele perde o papel de corregente de Deus. Ele perde a autoridade. Está aqui, foi isso que aconteceu. Não tornarei contigo, rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não seja rei sobre Israel. Rasgou o manto, tirou dele e deu para outro. Por que Deus não disse assim, não tem rei na terra? O rei sou eu aqui no céu. Mas ele nomeou um na terra, representante dele. É bíblico isso, eu tenho que ter um governo sobre mim. Deus disse isso. Está aqui na Bíblia. 1 Reis 2, 1, 4 diz assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Olha aqui o que ele diz. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizerem, e por tudo onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra, olha aqui, que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Nunca vai faltar um rei humano, se ele for fiel, se ele andar nos caminhos do Senhor, se ele... Então, meu amigo, é isso que nós temos que buscar, é isso, por isso que eu disse. Está aí o nosso irmão Ricardo se preparando para ir. O que eu digo para ele? Meu irmão, coragem de ser homem. Porque tu vai para o meio de lobo. Tu vai ser tentado de ser corrompido. Tu vão te botar dinheiro na tua mão. Mas tu está lá, se tu negar a Bíblia, tu vai pagar um preço. Vão rasgar teu manto como rasgaram de Saul. É isso que vai acontecer. Agora, se vai e se corrompe, é morte. Se não vai e fica, é morte, porque é espírito de covardia. Então nós temos que ir honrar a Deus. É a Bíblia que diz. É muito claro. Ele passando para ele dizendo, desde o começo, olha a repetição. Coragem, pois, e ser homem, porque o cara tem que ter coragem, tem que ser homem. Olha, o cara para ser cristão mesmo, para ser mercenário, viu? Ladrão. Viu? Como uma coja de que se diz pastores, que estão de pirizinho na mão, pedindo dinheiro à política aí, isso não é ser homem, isso é ser ladrão, filho do Satanás, entregando e vendendo a igreja. Mas ele diz aqui assim, coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e o seu testemunho, como está escrito na lei. Repetindo, isso aqui tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, mas é repetindo, para ver se a pessoa entende. Mas não, ele falou só preceito, eu não sei bem o que é preceito. Para nós acordarmos, rapaz, em nome de Jesus. Então, aqui, ele diz que não faltará sucessor ao trono de Israel. Não vai faltar um rei humano, se nós andarmos nos caminhos do Senhor. Como vimos aqui, cargos de qualquer regime, seja monarquia, república, parlamentarismo, etc., ocupado por homens com dons políticos, é um propósito de Deus. Agora tem que ser homem.
Ele tem que ter coragem. Rapaz, eu não faço nada fora da Bíblia. As Escrituras Sagradas, ao contrário do que muitos acreditam e pregam, nos mostram a monarquia humana como uma bênção instituída soberanamente por Deus para o seu povo. Ora, mas foi o homem que Deus botou na terra para nos abençoar. Como botou o pastor, ele bota a autoridade das coisas terrenas. Gênesis 17:16, olha lá em Gênesis: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Reis de povos procederão dela. Seja, reis, vindo do povo de Deus, nascido da promessa de Sara a Abraão. Eclesiastes 10:16-17. Ai de ti, olha aqui, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Você está vendo aqui o reinado do mundo e o reinado de Deus? O problema é que não está havendo o reinado de Deus na terra, só está havendo do mundo. Esse é que é o problema, mas está aqui, ó. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Esse aqui é o reinado do mundo. São como crianças, pensam que são muita coisa, um bando de abestado. É cachaça muito, é uísque muito, é mentira, é compra de voto, é corrupção, é mensalão. É tudo que o diabo gosta. É o que está vendo. É o que está vendo aí. Agora, o que é isso aqui? Ai de ti, ó terra. Aí ele falou desse governo que está aí. Agora, ditosa tu, ó terra. Outra terra, que é outra terra. Cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Os caras estão se preparando, os caras estão ali trabalhando, não é para beber não, não é para contar o dinheiro roubado do povo não. Oséias 3, 4, 5, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem história sacerdotal ou ídolo do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Quem deve o povo procurar? Deus e o seu rei. É como se você chegasse para Deus e dissesse: fale com Deus, fale com o rei, rapaz. Eu botei ele aí na terra para resolver isso para vocês. Cadê o rei? Cadê o rei? Se elegeram foi o rei que o Satanás botou. Está aí uma ruma Porque, pelo amor de Deus, rapaz. Só um cara dizer que era crente. Eu não estou defendendo aqui, eu estou pregando. Mas eu não estou defendendo aqui Marina, não. Mas um cara que se diz crente, tem uma mulher que é cristã, e ele vota num descrente, isso não é crente não, rapaz. Você sabe quem é esse povo? É aquele povo que pediu a Samuel: me dá um rei, que esse rei de Deus aí eu não quero não. Então o que nós temos que fazer? Pregar projeto de Marina. Pregar projeto de Marina. E estudar, meu irmão. À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E se ela se enquadra, você não tem em quem votar não, meu irmão. Você só tem ela. Eu não quero nem saber se agrada A, se agrada B, se ela está apoiando quem, se quem está apoiando ela. Ou nós votamos nela, ou nós votamos nulo. Agora resta saber se é ela. Pastor, você conhece a Marina? Você conhece? Não, conheço não. Se um dia Deus quiser dar o prazer a ela de me conhecer, Deus vai falar no coração dela.
Mas ela tem que saber que ela vai conversar com o pastor, que não quer saber o que ela tem, não. Quer saber se ela é como Esther. Você sabe qual é o respeito que eu tenho dela? O tamanho que for o temor dela a Deus, é o respeito que eu tenho a ela. Aí eu tenho. Aí eu me aproximo dela como uma realeza. Mas se ela não tiver temor a Deus, ela pode ser presidente, presidenta, com dente, sem dente, do jeito que for, para mim, em nada é a mesma coisa. Agora, se ela tiver temor a Deus, se ela seguir a Bíblia Sagrada, não querendo nem saber quem era, nem que ela seja deposta, que ela seja morta, eu não quero saber. Esté disse, eu vou ao rei pelo povo, se morrer, morrerei. O que ela era, Esté? Esté era cristã. Ela era filha de Deus. Então, desse jeito, meu irmão, com a Bíblia Sagrada, nós podemos ser. Desse jeito, agradando a Deus, nós podemos ser. É necessário sabermos que antes desse episódio de 1 Samuel 8, em que o povo exige um rei humano, o próprio Deus já havia determinado que Israel, na ocasião apropriada, receberia um rei humano. Está lá aqui, como nós vimos em Gênesis 16, 17, 16. Reis de povos procederão dela. Então, como vemos, Deus abençoou Abraão e prometeu uma monarquia humana a ele, quando disse, reis de povos procederão dela. Dando continuidade à determinação de Deus. Jacó não disse, não, negócio de rei. Meu Deus é meu rei. É, rapaz, o nosso Deus é o nosso Deus eterno. Mas do jeito que ele botou o marido como sacerdote para representar ele botou um governador na terra, um corregente, para nos governar, segundo a palavra dele. Então, essa determinação, Jacó abençoou os seus filhos e lembrou que Deus havia estabelecido a tribo de Judá como a família real de Israel, dizendo, você está vendo? Deus escolheu das 12 tribos, uma que disse, vocês vão ser os governadores. Da tribo de Levi saiu quem? Os sacerdotes. Da tribo de Judá, os governadores. E assim vai. E Deus escolheu. Está aqui em Gênesis 49, 10. O cetro é o que o rei carrega. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló é Jesus, representado aqui. E a ele obedecerão os povos. Deus está determinando que uma família terá o dom de político. Uma família terá o dom de governo, de defesa do povo dentro da sua palavra. Foi a família de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Quando você pega todo o estudo, coloca o contexto, esse Siló aqui está representando Jesus. Aí a continuação confirma o que eu estou dizendo. E a ele obedecerão os povos. A lei de Deus, entregue através de Moisés, pelo contrário, previa um rei e apresentava prescrições humanas em Israel, e em momento nenhum proibia ou condenava. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que condene. Entre outras prescrições, Deus determinava que o rei deveria ser um israelita, escolhido por ele, Deus, e tal rei não poderia ter muitos cavalos e esposa, nem acumular riqueza. Está vendo a Bíblia, sabe que eu falei de Marina? Onde foi que Deus limitou a gente votar? Que não seja, porque ele disse que tinha que ser um israelita. Tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus. Pronto, aqui não queremos saber. Deus já limitou para nós isso aí. Agora, nós vamos saber se ele está dentro das prescrições de Deus, se ele cumpre a Bíblia, porque está cheio de falsos israelitas, pastor, mercenário, bandido, pior do que os que escondem dinheiro na cueca. Mais sabido do que esse. É tão sabido que ninguém pega onde ele esconde o dólar. Esses também nós não podemos voltar. Entre outras prescrições, Deus determinava que o rei deveria ser um israelita,
tinha que ser escolhido por Deus, e que tal rei não poderia ter muitos cavalos, esposa, nem acumular riquezas. Por quê? É contra a Bíblia. Para que eu preciso acumular? Eu tenho capacidade de deixar a igreja e aumentar minha riqueza em 10, 20 vezes ligeiro? Tem. Para quê? Para ficar como um doente, olhando o dinheiro no banco? Para quê? Se eu tenho tudo que me satisfaz e gozo com paz, para que acumular isso? É por isso que Deus condena. Ele não condena a riqueza, mas acúmulo de riqueza. É isso que Deus condena. Tal rei deveria guardar, obedecer com grande zelo a lei de Moisés e deveria se considerar um igual dos seus compatriotas. Ele tinha que saber que ele era humano, ele tinha autoridade, a hierarquia devia ser cumprida, mas ele era humano, ele era igual àqueles que estavam embaixo, que ele tinha um Deus superior sobre ele. Ou seja, ele tinha que ter temor a Deus. Se ele não tivesse, não era para ser rei. Deus, através de Moisés, confirmando a monarquia humana, prometeu que se os reis de Israel obedecessem a essas prescrições, eu estou usando essa palavra prescrição, mandamento, é tudo que Deus determinou, lei de Deus, tudo, vou usar só prescrição. Então, se eles obedecessem a essas prescrições, eles teriam um reinado abençoado e longo. Deuteronômio 17, 14 e 20. Olha que coisa tremenda. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti um rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Aonde foi que o povo errou? Em 1 Samuel 8. Eles chegaram lá, entraram na terra e disseram, a gente quer um rei. Como todo mundo tem um rei. Mas quem foi? Como foi? Eles quiseram um que não cumpria as prescrições de Deus. Eles queriam a sem vergonhice que tinha. Podendo fazer tudo, não tinha lei. Era imoralidade, era tudo, eles queriam aquilo ali. E aquele povo podia fazer aquilo. Mas olha, aqui ele está dizendo, ele está mandando, ordenando, quando eu entrar você faça isso. Estabelecerás com efeito sobre ti um rei, sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Aí diz assim, ó, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. O que é isso aqui? É voltar ao mundo. Por exemplo, a gente elege aqui, aí a gente volta para o mundo para ter mais riqueza, começa a fazer acordo, começa a lavar dinheiro. O cara pega, bota tanto aqui, a gente dá um recibo de 10 milhões, aí ele fica com 5 e dá 5 para os caras. É isso aqui. Porém, este não multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho amaldiçoado. Eu livrei vocês não precisam mais viver dessa forma. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Está vendo? Aí o cara senta lá no trono, pega, escreve o que está na lei de Deus, que foi colocado na família de Levi, do sacerdote. Aí diz, isso aqui é que vai me dar caminho. Eu não posso fazer nada nesse cargo que fuja isso aqui. É isso aqui que Deus botou. É isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que fazer. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, num livro. Sabe o que é traslado? Traslado é
trasladar, mudar, transportar. Quando você se senta lá, transporte da Bíblia para um livro, para você ficar vendo e dizendo, eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui. Trasladar, mudar, transportar. Um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Deus é minucioso, Deus é detalhista. O que é que está diante dos levitas sacerdotes? A lei de Deus. Transporte daqui para lá, transporte. Deus é tão sábio, como se dissesse, tu não vai ser sacerdote não, cara. Tu não vai ser, não, você vai trasladar. Você vai pegar daqui e botar para lá. E o que está aqui dizendo é para você cumprir lá. Aí diz assim, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. É muito detalhado, rapaz. É muito detalhado. Nós vamos sair com um candidato aqui. Vamos. Eu nunca pensei de falar isso em púlpito. Nunca na minha vida. Mas depois dessa bênção que Deus me deu aqui, eu falo. Até aqui, onde é que está fora nosso irmão Ricardo, para começar sendo vereador? Está fora em nada. Até aqui ele está dentro. Até aqui. Agora ele vai ter que fazer desse jeito. E aqui ele sabe que vai ter ele vai vir aqui, ele vai ler isso aqui, e vai jurar diante de Deus que vai cumprir. Eu conheço ele, que ele tem juízo bastante, que ele prefere morrer antes do que descumprir uma coisa dessa. Porque nós temos é que mudar, não é fugir não. Nós temos é que mudar. Fazer como Deus quer, honrar nosso Deus. E não se afastar e deixar o diabo tomar de conta como eles estão tomando. Muito tremendo, rapaz. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esse estatuto para os cumprir. Isso fará, olha aqui, isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. É muito lindo, rapaz. É muito tremendo. Eu continuo dizendo que eu acho assim, quando Deus quer pregar uma coisa, eu acho que a Bíblia só fala daquilo, só fala daquilo, só fala daquilo. Aí ele quer falar outro assunto no domingo, aí só fala daquilo, só fala daquilo. Porque eu abri a Bíblia, eu só via isso, só via isso, só via isso. Aí eu digo, rapaz, é tremendo demais. Aí eu começo a dizer que a Bíblia contém, dizem que a Bíblia contém toda a palavra de Deus, né? Mas não é toda a palavra de Deus. Mas contém, quer dizer, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, é o que os estudiosos dizem. Mas que ela não contém, porque num livro não caberia tudo. Mas eu estou mudando. Cabe. É porque Deus bota na hora que Ele quer. Agora está aqui dentro. Aqui é o manual. Quando eu procuro aqui que não tem uma coisa que Ele quer me mostrar, Ele me mostra sem ter. Porque só pode ser, meu irmão. Porque um cara como eu, já li a Bíblia, eu não digo mais quantas vezes li para não mentir. Para não mentir. Porque se eu disser 50 é muito, mas também pode ser. Aí eu digo, não vou dizer não. E como é que tem texto que eu pego e parece que eu nunca vi? Quer dizer, Deus, é Deus. Né? Ao orar a Deus, grata pelo nascimento de seu filho Samuel, Ana, usada por Deus, confirma a bênção de Deus sobre a monarquia em Israel. Todo mundo sabe da história de Ana, que não podia, aí foi lá com o sacerdote ali, estava lá chorando, ele pensou que ela estava embriagada. Nesse momento que Ana estava orando, né? Olha aqui que ela, 1 Samuel 2,10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então ela está dizendo que ele exalta o rei. Ela está dizendo que Deus tem um rei na terra. Então, primeiro, nós temos que sair do erro e ter certeza, segundo as Escrituras Sagradas,
que desde o tempo da aliança de Deus com Davi e seus descendentes, desde os tempos mais remotos, a monarquia humana fazia parte essencial do plano de Deus para o seu povo. Está na Bíblia. 2 Samuel 7, 12, 16. Quando os teus dias se cumprires e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Você está vendo? E Deus está dizendo assim, se tiver um rei que ele levantou, se o cara falhar, o cara vai apanhar, mas ele vai aprender e vai corrigir, e vai permanecer. Aí Deus fala claro que não era o caso de Saul. Deus tirou, Deus não quis. Por quê? Porque Saul não fazia segundo as prescrições de Deus, segundo o mandamento de Deus. Ele errou várias vezes e terminou fazendo uma coisa abominável, foi suicidando. Né? Que todo mundo sabe que um eleito não suicida, quem suicida não tem a salvação. E Saul fez isso. Está aqui a confirmação. Eu lhe serei por pai e ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Saul, Deus tirou a misericórdia. O rei que ele levantar, ele não vai tirar a misericórdia. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Está aqui. Tua casa e o teu reino, o trono estabelecido para sempre. 1 Crônica 17, 7, 14. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprires e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Nós temos que entender que o relato de Samuel 8, de 1 a 22, não era que o povo estava pedindo algo que não era permitido por Deus. Ele podia pedir. Ele devia pedir, como nós devemos pedir. O problema é que eles não queriam esperar, primeiro, o tempo de Deus, para ter o rei escolhido por Deus. O pecado era a motivação errada, para ter logo um rei, e um rei que fosse igual ao do mundo. Eles queriam as benesses do mundo. Como as pessoas, você viu que o povo vota em quem? Não, eu voto em fulano porque fez isso por mim. Um pastor, um homem de Deus, professor de seminário, o cara prega a Bíblia inteira sem abrir a Bíblia, conhece tudo. Eu voto na Dilma, por quê? Porque meu pai mora lá no Maranhão, minha mãe é pobre, e ele deu Bolsa Família. Que é isso, meu irmão? Dê sua mãezinha aí com fome para o céu, em vez de ir com a Bolsa Família para o inferno. Isso é falta de amor. Acaba trocar a bênção por um prato de lentilha. O cara conhece a palavra. Quer dizer, conhece entre aspas. Mas dizer que vota porque a mulher deu Bolsa Família, meu irmão. Rapaz, e Deus? Quer dizer que você vai dizer, mata, rapaz, pode matar.
tua mãe pode ficar viva, mas as mulheres grávidas podem matar os filhos. Que é isso, meu irmão? O mal está aí, o mal está neste pensamento, meu irmão. Eles queriam exigir um rei que não seguisse as prescrições do nosso Deus, que os havia tirado do Egito. Mas eles queriam um rei segundo as nações do mundo. Não é o que eles dizem aqui, em 1 Samuel 8, 19, 20. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Está vendo aí? Para que sejamos também como todas as nações. Eu não posso ser igual ao mundo, rapaz. Eu não posso ser igual ao mundo, eu tenho que ser igual a Deus, meu irmão. Meu referencial é Cristo, não é o mundo, não. Eu quero um rei deles para ser igual a eles, vai para lá, rapaz. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Aí por isso Samuel advertiu o povo que a vontade deles resultaria na escolha de um rei que desobedeceria todas as prescrições da lei e o povo sofreria as consequências. Então, o que podemos afirmar até aqui é que nós devemos e podemos, como cristãos, participar das eleições visando cargos políticos e de governo do povo. É governo do povo, meu irmão. Deus diz que levantou do céu homens para governar o povo dele. É a Bíblia que diz. Ele diz: eu terei sempre um rei aí. Nós estamos sem rei. Nós estamos sem governo. E o diabo botando deles aí. E a gente aceitando essa situação. Mas não podem ser homens escolhidos por nós, sem nenhuma consulta a Deus. Pastor, como é que se consulta a Deus? Meu irmão, se consulta a Deus de maneira tão simples, mais fácil do que seu voto, preocupação de voto, faça todo dia: Senhor, levante um homem ou uma mulher, Deus, e nos mostre que é o teu rei aqui na terra para nós votarmos dele. Senhor, nos ajude. Senhor, não deixe eu votar errado. Aí tem as prescrições. Pegue o projeto de cada um. O cara votou contra a Bíblia, está fora, meu irmão. Ah, vai ser eleito, e daí? Deixa, quem foi que disse que não é a maioria que vai para o inferno, meu irmão? Tu já viu o tamanho da Nova Jerusalém? Já viu? É bem pequenininha. O resto é inferno. Por quê? E já viu que a porta é estreita? Deus é organizado, meu irmão. A porta é estreita, porque vai passar pouca gente. Pode vir devagarzinho. Se Deus quiser, eu vou lá comer o terrinho. Eu vou de paletó e gravata, do jeito que eu prego. Vou passar na portinha estreita lá, bem devagarzinho. Também só passa eu. Só passa eu. Porque a porta estreita que Deus diz, só passa aquele mesmo que não tem, você não pode carregar nada. Então, se a porta é estreita, muitos quererão entrar. A Bíblia diz: não poderão. Quer dizer o quê? Que a maioria vai para o inferno. Então deixa a maioria votar nesse povo, rapaz. Mas não pega a maldição de votar numa pessoa dessa. Eu não sou Maria vai com as outras não, rapaz. Agora, porque todo mundo está votando numa pessoa, eu vou votar também. Não, meu amigo, eu sou filho de Deus. Meu voto é do Senhor. Eu voto para agradar o meu Deus, eu não perco um voto. Eu não perco um voto. Sabe por quê? Porque eu só voto onde meu Deus mandar. Se o cara ganhou ou não ganhou, não quero nem saber. Mas está estreitando. Depois disso aqui está estreitando. Depois disso aqui está estreitando, meu irmão. Aí Deus só tem um jeito. Começa a botar de vocês lá. Começa a botar. E eu vou começar esse trabalho. Em nome de Jesus. Vamos botar o nosso irmão como vereador. Depois vamos botar como deputado. E Deus vai levantar homens, mulheres aqui, que sejam da família de Judá, para assumir cargos de governo. Eu sou da família do Levita. Aí, agora você entendeu por que eu dizia que eu não tinha nada a ver com isso? Porque eu sou da família dos levitas, de Abraão, do sacerdote. Está vendo como Deus fala no coração? Por que eu defendia tanto e eu de jeito nenhum, não aceito. Me chamaram para cargo, já tudo foi jeito. Outra vez fui para deputado federal.
Amigo meu dizendo, pai, por que você não vai? Você é um cara que vai ser eleito, você é isso, você... Vou não, meu amigo, vou não. Aí eu entendi. Sabe por quê? Porque eu oro. E eu fui entender na Bíblia que eu sou da família de Levi. E eu fui chamado para sacerdote. Eu não sou da família de Judá, que Deus levantou para a família do governo humano. Bíblia, maravilhoso. Ela se aplicando em mim, sem eu ter a razão. Aí quando eu vi, eu digo, está aqui, Senhor. Por isso é que não entra no meu coração, pegar um cargo político. Porque como é que eu estava defendendo e eu não queria para mim? Aí Deus, tome Bíblia. Aí alegrou meu coração. Que agora eu tenho argumento bíblico para dizer por que é que eu não posso. Por que é que eu não quero e não devo. Então, é consultar a Deus, se consulta a Deus através da oração. O que o verdadeiro cristão deve fazer não é se alijar, se afastar do processo político do seu país e do seu estado. E deixar o governo da sua nação nas mãos do diabo. Não é isso que a gente tem que fazer, não. O que o verdadeiro cristão deve fazer é orar e se voltar para o nosso Deus, obedecendo, guardando as suas prescrições, elegendo e exigindo governantes que façam o mesmo. Agora, é absurdo, incoerente, inadmissível e, no mínimo, covardia de um homem que se diz cristão, ser contra o povo de Deus, participar dos governos e votar nos candidatos do diabo. Que é o que a maioria faz. Não, porque isso aí não é coisa de cristão, aí vai lá e vota no candidato do diabo. Ele, além de impedir que um de Deus chegue lá, ainda vota no do diabo. Ah, mas pastor, todos os que foram lá enganaram. E na igreja não está cheio de sepulcaiado, não, meu irmão. Meu irmão, se dentro da igreja está cheio de sepulcaiado, filho do diabo, anticristo, filho da ira, com cara de Amélia, com a Bíblia na mão, quanto mais no meio dos políticos. Se dentro da igreja tem, que a Bíblia diz, não vai ter no meio dos políticos. Agora, porque tem, eu não vou levar o homem que é de Deus. Vou. O primeiro aqui que Deus me disse que era da família de Judá era o Ricardo. E os que Deus me mostrar aqui, eu vou dizer, te prepara, rapaz. Que Deus te levantou para governar. Se agarra com a Bíblia aí e vai orar, porque tu não pode fugir do que Deus te chamou, não. Eu não fujo do que Deus me chamou. Se eu pudesse, eu tinha fugido há muito tempo. Mas não tem onde eu me esconder. Onde eu for, rapaz, eu não quero passar o que Jonas passei, eu sei que ele vai me buscar para onde eu for. Aí é melhor dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, tenha misericórdia de mim, faça por mim, porque eu não sei fazer nada. Por isso, em Samuel, Deus não estava proibindo que o povo tivesse um rei, mas advertindo as consequências tristes que o povo teria ao escolher um rei com as motivações erradas. De todos os reis escolhidos, a Bíblia registra que até os maiores e mais sábios fracassaram e levaram o povo à morte e à miséria, sendo inclusive a razão do exílio do povo de Deus. Deus não poderia ser contra a monarquia humana, pois esta culminou com um reinado maravilhoso e perfeito, modelo e padrão para todos os governos, o reinado de Cristo. Se nós negarmos governo humano, reinado humano aqui, a gente está negando Cristo. Estamos terminando e chegando nessa conclusão. Segundo a palavra de Deus, Jesus, como filho de Davi, cumpriu todas as promessas feitas à dinastia davídica, que estão registradas, não vou ler porque é o capítulo inteiro, mas anote, 2 Samuel, capítulo 7 e 1 Crônica 17. A monarquia e outras posições políticas que levam o homem ao poder foi instituída por Deus, e mesmo a monarquia de Davi, que foi arruinada no exílio, foi restabelecida por Jesus, que conduziu o reino de Deus ao seu fim sublime. E Jesus era o quê? Filho de Davi. Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No Novo Testamento, o título Cristo, o ungido, tornou-se sinônimo de rei. Marcos 15:32.
Desça agora da cruz do Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. O Cristo, Rei de Israel. Lucas 23, 2, 3. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. O que Jesus veio finalmente confirmar é que o povo de Deus pode, e não só pode, como deve, ter a obrigação de participar de todo o governo, mas com a motivação correta, dentro das prescrições de Deus, e não com a motivação pecaminosa e depravada, patente do modelo do mundo. Jesus Cristo era o modelo perfeito de rei, a ser seguido, e por isso, como modelo, se assentaria para sempre no trono de Davi. Lucas 1, 30, 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui Deus está falando do sangue. Deus está falando de humano. Deus vai dar o trono de Davi, que era pai de Jesus, dentro da genealogia. E ele diz: seu pai. Aqui não é seu pai Deus, não, é seu pai Davi. Ele, Deus, ele reinará para sempre, Jesus, sobre a casa de Jacó. Antes, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reinado humano de Jesus. Aqui está falando do reinado humano de Jesus. Jesus iniciou o seu reinado eterno sobre o mundo, através da sua ressurreição e ascensão ao céu. Efésios 1, 20, 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele deu à igreja, o cabeça, como rei, como o soberano. Apocalipse 2, 26 e 29. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O reinado de Jesus continuará no céu, até que não só todas as coisas, mas também todos os seus inimigos tenham sido colocados debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 24, 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Se Jesus reina como homem, nós estamos em Jesus, Jesus está em nós, nós temos que reinar. Essa monarquia, esse reinado não termina, pois quando vier o fim, Cristo, juntamente com aqueles que permaneceram fiéis, reinará sobre os novos céus e a nova terra. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel a esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite,
nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do céu, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, como é que nós podemos dizer que somos cristãos e achamos que não devemos participar do reinado do mundo? Dizer que o reinado sobre o mundo não é coisa de cristão é não aceitar, ou no mínimo não conhecer, o reinado humano de Jesus. Esse reinado humano de Jesus que a Bíblia deixa claro, não é nenhum erro, nem tampouco uma concessão de Deus para fraqueza humana, não. Para se escolher qualquer um, não. O nosso Rei Jesus é o cumprimento das esperanças do povo de Deus, desde os dias de Abraão. O fato de nosso Senhor Jesus Cristo, como muitos não aceitam por ignorância ou falta de conhecimento, ser ao mesmo tempo humano e divino. Tem gente que não aceita, né? Nós aprendemos isso na escola bíblica, né? Que Jesus é tanto humano como é divino. Tem gente que não aceita, como na verdade ele é. Mas o fato de nós conhecermos isso, e a Bíblia nos deixar claro isso, dirime todas as dúvidas existentes entre a monarquia divina e a humana. Ora, Jesus é o nosso modelo, é o nosso referencial de homem, de mestre, de caráter. Se somos seus discípulos, temos que imitá-lo e segui-lo em tudo. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Meus irmãos, nós estamos encerrando, mas feche isso aqui, bem guardado no seu coração. O problema não está em ser político, seja vereador, deputado, prefeito, governador, senador, seja presidente. O problema está na motivação que leva o homem a esses cargos. Nesta passagem de Samuel, o povo pediu um rei segundo o rei das outras nações. Quando o povo de Deus deve pedir um rei e eleger um rei que tema e siga as prescrições de Deus e não o modelo do mundo. O problema é que está cheio de políticos cristãos. E nós temos que, com a graça e a direção de Deus, identificar e eleger os cristãos políticos. Há uma diferença. O cara é político e, por conveniência, ele diz que é cristão, mas, na verdade, ele é político. E nós temos que eleger os cristãos políticos. Ele é cristão, da linhagem da tribo de Judá. Ele tem a autoridade para ser rei, para ser governador. Mas ele é primeiramente cristão. E pelo chamado dele é político. Então, as atitudes políticas se submetem ao cristianismo dele. O problema é que está invertido. São políticos cristãos e as atitudes cristãs se submetem às politicagens dele. Esse é que é o problema. É só nós então, em vez de sermos políticos cristãos, sermos cristãos políticos. É exatamente por isso que Deus falou que o povo estava rejeitando ele, porque o povo queria um rei igual aos reis da época, e Deus queria levantar um rei que reinasse segundo a sua lei, as prescrições deixadas na Bíblia. E o que ele diz? Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Deus disse: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito, até hoje, pois a mim deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Quer dizer, o povo se afastou de Deus, deixou de servir a Deus, deixou das prescrições de Deus, aí quer um rei igual a eles, rapaz. Não, Deus está exigindo muito. Cara, eu vou lá para aquela igreja Siloé, aquele pastor é doido. O cara quer que eu siga a Bíblia, ó. O cara quer que eu só tenha uma mulher.
O cara é doido. Até minha mulher aceita, eu posso ter as que eu quiser, eu posso ter... É isso, meu irmão. É um rei que aceita as coisas do mundo. E nós temos um que faça aquilo que Deus quer fazer. É só isso. A diferença é só isso. Aí ele diz assim, agora pois atende a sua voz. Agora adverte, porém adverte, solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Ou seja, toda maldição, tudo de ruim que aquele cara tem, diga a eles que eles vão receber. Porque eles estão embaixo daquela autoridade. É exatamente o retrato de hoje. Querem assumir cargos de importância, mas não confiam em Deus. Acham que tem que fazer o que o mundo faz para serem aceitos, para serem eleitos. É como se dissessem, Deus não tem poder para me colocar como cabeça. Então eu tenho que entrar em conformidade com o mundo para que eu consiga este cargo. E o que é que Deus nos diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, e agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformei, não entre em conformidade com esse século. Agora vai lá o Ricardo ser eleito, chega lá, vai entrar em conformidade com ele, receber propina, receber fruto de corrupção. É isso que tem que evitar. É muito simples. Agora, nos abstermos e nos afastarmos, não. Deus vai nos cobrar por omissão. Vamos lutar. Vamos lutar, meus irmãos. Vamos arregaçar as mangas. Vamos mostrar que nós temos um Deus e que nós tememos a Deus. Deixa o diabo falar. Ah, a Siloé agora está com um negócio de política. Tamo, bandido demônio. Mas não é para ser ladrão corrupto com vocês, não. Vocês vão saber do que nós vamos levar de mensagem. Vocês vão saber. E tem uma coisa, eu não dou a metade do mandato. Para nenhum chegar mais para tentar corromper o Ricardo. Porque na hora que corromper, ele vai na imprensa. E vai ser igual o Juruna. Ele vai andar com um gravador pendurado no pescoço. Não conversa com ninguém sem gravar. Rapaz, eu lhe dou tanto, está gravado aqui, ó. E dizer logo, se me pedir, está gravado e eu boto para rodar. Tá bom, pronto. Olha lá se a gente não botar, vote em Ricardo Juruna. O homem que grava tudo. Ah, vamos começar por aí, no marketing desse aí mesmo. O povo gosta dessas coisas e vota no Juruna, é ligeiro. Mas tem que ser mesmo, não é brincadeira não, vai ser gravado tudo. Ele vai ficar conhecido lá com um gravadorzinho pendurado aqui no pescoço. Pode falar, meu irmão. Não, fale, rapaz. Agora está aqui, ó. Aí eu quero ver. Eu quero ver os cabas aprender a linguagem do surdo para falar com o Ricardo. Aí, Ricardo, tu leva uma câmera para filmar. Que eles vão dar um jeito para tudo. Vamos mandar recado escrito, vamos mandar tudo. Parece brincadeira, mas isso é verdade, isso vai acontecer. Em pouco tempo eles vão dizer, rapaz, não tem jeito. Rapaz, será que tem tanta gente ruim no mundo, que sabendo que um vereador faz isso, não vai votar nele? Rapaz, não é possível. Aí nós vamos saber quem é crente no mundo. Aí nós vamos saber quem é crente no mundo, meu irmão. Porque um cara que está honrando a Deus, está a imprensa sabendo, está todo mundo sabendo, o cara vai para as eleições e não é eleito. Aí você vai ver a quantidade de crente. Porque um cara desse aí, eu não queria nem saber quem era. Eu voto nele, dizendo que se a Marina não negar a Bíblia, se dentro do projeto dela não tiver nada que desagrade a Deus, voto nela, trabalho nela e peço à igreja para votar nela. Eu tenho um respaldo bíblico para dizer isso. Agora, se ela disser uma coisa contrária à Bíblia, não bote a sua mãozinha para ser amaldiçoado, não. Fique fora. Fique fora. É exatamente isso que nós temos que fazer. Ora, se como cristãos proclamamos a palavra para afirmar que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então em Cristo eu devo reinar nesse mundo. É o que ele diz aqui em Gálatas 2, 19, 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Nós morremos para a lei, meu irmão. Nós vivemos para Deus, eu não posso fazer o que a lei manda, não. Se é contra Deus, eu não posso fazer, eu só posso... Deus diz bem claro na Bíblia que eu tenho que obedecer a lei até enquanto ela não vai contra ele. Porque diz aqui, ó,
estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, meu amigo, a Bíblia diz que Cristo reina. E a Bíblia diz que eu não vivo mais, que Cristo vive em mim. Então eu reino. Então eu reino. Logicamente eu tenho que reinar. E se Cristo vive em mim, a palavra mais semelhante que revela Cristo é a obediência. Ninguém obedece à Bíblia como Cristo obedece e obedeceu. Então, se ele vive em mim, eu tenho que obedecer. Tudo contrário à Bíblia, eu tenho que estar fora. É muito lógico. De tudo que ouvimos, agora podemos afirmar que como igreja e como cristãos, não podemos mais ficar fora desse regime, não. Pelo contrário, nós somos obrigados a participar dos governos existentes, tendo como prescrição a Bíblia. Devemos apenas atentar que o nosso modelo é Cristo e não os corruptos do mundo. Em Cristo, a monarquia humana e a divina são reunidas em perfeita harmonia. Não esqueçamos, Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Esse versículo fecha tudo. Ricardo não vai para lá para ser rabo não, para ser cauda não, de ladrão não, de gato não. Ele vai para ser cabeça, está aqui. Pastor, acontece isso se o quê? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, Ricardo, para os guardar e cumprir. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. É a Bíblia Sagrada. Hoje nós mudamos, hoje nós acordamos, hoje nós pedimos perdão a Deus das vezes que fomos omissos, caímos no laço do diabo, não vou, ladrão, não, eu vou porque eu não sou ladrão, eu vou com a Bíblia, não foi eleito, não quero saber, mas eu fui. Que o Espírito Santo de Deus nos encha de temor e obediência, nos livre do espírito de covardia e corrupção, e nos coloque como cabeça, manifestando o nosso reinado em Cristo, o único Senhor e Rei. Amém.